Cara, eu acho que vai começar esse primeiro evento, começar primeiro vídeo de falar sobre filme. Ô, alguém tem aí um xarope? Fala galera do Furão Nerd, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro quadro e dessa vez eu vou falar sobre... Passou um polvo aí. Mas então, hoje eu vou falar sobre filmes, o que é uma coisa nova no nosso canal. E você aí que gosta de filmes aí, fica aí, assista aí conosco. Então hoje vamos começar a fazer o nosso primeiro quadro sobre filmes. E dessa vez, qual será o primeiro filme? Bom, eu tava vendo aqui na faculdade um dos primeiros filmes que eu já vi, né, assim, do chamado expressionismo alemão. E o filme que eu vou falar é esse aqui, ó, Metrópolis, de Fritz Lang. Tem cartaz bonito. Metrópolis, filme feito pelo diretor alemão Fritz Lang, feito em 1927. É um filme bem antigo mesmo. E por se trata de um filme antigo, esse daqui considera um dos clássicos do gênero ficção científica e também é um dos mais famosos do movimento do expressionismo alemão. Você que não sabe o que é o expressionismo alemão, se trata de um movimento cinematográfico que surgiu lá pela década de 20, depois da Primeira Guerra Mundial. E por causa da Alemanha ter aquele baixo estima, por ter assim, perdido a guerra, de ter forçado a assinar o Tratado de Versalhes, isso fez com que a Alemanha fizesse com aquele pensamento negativo, até a chegada dos filmes. Os filmes do expressionismo alemão, eles se inspiravam no Vincent van Gogh, que é um neerlandês, né, que ele foi um dos principais pintores do impressionismo. Sendo que impressionismo é diferente de expressionismo. Agora não, o expressionismo alemão, ele veio para distorcer essa realidade, com muitos cenários assim, meio que fora do lugar, meio que não é assim desmontado, mas assim muito distorcido e com uma maquiagem pesada, uma maquiagem nítida, com uma luz muito forte assim, tipo, colocando no rosto das pessoas. Isso que traz o expressionismo alemão. E o Metrópolis é considerado um dos filmes de maior sucesso do expressionismo alemão. Isso porque é uma das obras mais caras já feitas, sem dúvida nenhuma. E o diretor Fritz Lang, ele já tinha feito vários filmes, mas o que ele mais se destacou foi no Metrópolis. Vale lembrar que eu vou explicar para você aqui um pedaço do trecho da sinopse do Metrópolis. E o Metrópolis se passa em 2026, bem futurístico, em que a população era dividida entre a elite dominante e a classe operária. A classe elite dominante é a que vivia nas ruas, nos prédios, eles que são assim as pessoas, digamos que as pessoas da classe alta, enquanto os operários, os trabalhadores, eles viviam no subterrâneo da cidade. E continuando aqui, que vivendo nesse mundo subterrâneo, escravizada pelas monstruosas máquinas, pois os trabalhadores eles vivem disso, né, mexendo com as máquinas, fazendo a cidade de cima funcionar, porque se ela não funcionar, não tem como haver assim, não tem como quem vai operar as máquinas. Então, por isso que tem uma cidade subterrânea, que era a cidade dos trabalhadores. E nesse mundo assim de máquinas, trabalhadores, uma revolução operária era planejada, mas sempre era impedida pela líder Maria. A Maria, para quem você não conhece, ela é uma das personagens principais do filme. Mas daqui a pouco eu vou contar mais sobre ela. O chefe da cidade pede a um cientista maligno para que construa um robô
da imagem semelhante a dela para que possa iniciar aos trabalhadores a revolta. Vocês podem entender mais ou menos isso a sinopse, mas o que se trata é que a classe operária, ela sempre fica assim cabisbaixa, sempre assim tipo, fazendo as mesmas coisas, sendo forçada, escravizada e tudo. E a Maria, ela é como fosse a que dá o ânimo aos trabalhadores. É como se tivesse, ela é como se tivesse, digamos assim, ela é como se fosse a voz dos trabalhadores. Toda vez que ela aparece, os trabalhadores eles ficam assim, em silêncio, olhando para ela, o que ela estava querendo dizer. Então vamos pensar que ela é como se fosse a mãe e os trabalhadores, os filhos, os irmãos, né? Porque os trabalhadores eles ficam até calados assim, ficam em silêncio só para ouvir ela. Entendeu? E o grande chefe da cidade, ele não gosta disso. Tipo, ele vê assim como, tipo, ela dando a felicidade aos trabalhadores. Aí então pede para que o cientista constrói um robô idêntico a ela para ela dizer que tudo que ela falou era falso. Isso para que o Android seja programado. Entendeu? E isso vai de acordo com o gosto de qualquer um. Metrópolis, galera. É um filme para quem gosta mesmo do gênero ficção científica. Se você acha assim, tipo, você tá vendo os filmes, animes ou histórias idênticas a esse tipo, sabe que o Metrópolis foi o fundador, foi um dos que criou esse gênero do expressionismo alemão. Então, galera, se você pelo menos pensa em curiosidade, em tá curioso em ver o Metrópolis, eu recomendo assistir, porque ele foi um dos primeiros filmes a mostrar o que a gente vê hoje de Star Wars, Star Trek. Você que joga aí tipo Halo ou Quake ou até mesmo algum jogo futurístico tipo Final Fantasy, tudo isso daí foi inspirado em filmes clássicos, no caso do Metrópolis. Entendeu? Então aí vai a minha dica por vocês. Não só porque ele é um clássico, mas sim porque ele foi um dos fundadores, eles que ajudou a criar o gênero de ficção científica. Beleza?